Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então a gente vai, de forma rápida, e objetiva, trazer aqui uma reflexão. Ela está montada sobre uma pergunta que nos foi feita, um dia desse. A pergunta é a seguinte: como é que a gente faz para a gente trabalhar, a gente evangelizar, a gente falar de Jesus para uma pessoa que defende, por exemplo, a seguinte ideia, de que a divindade de Jesus ela foi criada por Constantino no ano de 325, por ali naquele tempo, Porque a gente sabe que o cristianismo ele se universalizou após a conversão dos romanos ao cristianismo, porque a gente sabe que até o primeiro século, até o ano 30 por ali, após a assunção de Jesus Cristo, até o ano 325, o cristianismo passou por 10 grandes perseguições, que foram ali lideradas pelo chamado Império Romano. E logo após a chamada conversão de Constantino, o cristianismo passou a ser adotado como religião oficial de Roma. E aí algumas pessoas, até um escritor americano escreveu um livro, e esse livro virou um filme, que se chamava O Código da Vinci. Isso aí não é somente defendido naquele livro e no filme do Dan Brown, não. Isso aí já é uma ideia que ela já perambula por aí há muito tempo, que é a seguinte ideia: como é que a gente consegue trabalhar essa ideia, com alguém que defende a seguinte ideia, de que o cristianismo que a divindade de Cristo foi inventada por Constantino, porque alguns vão dizer que até o ano 325, antes do cristianismo se universalizar, se tornar a religião oficial de Roma, alguns vão defender a seguinte ideia: não, Jesus até o ano 325 ele era uma pessoa comum, ele era tido pela igreja como um homem comum, como uma pessoa comum, como um revolucionário qualquer. Ele era um ser humano normal, ele era apenas um líder de um tipo de movimento. Mas a divindade dele, essa ideia de que Jesus ele é filho de Deus, de que ele é Deus, isso aí foi invenção de Constantino, lá no ano 325. Aí eles vão tentar defender a ideia de que os livros que nós temos inseridos no Novo Testamento passaram por um tipo de manipulação. Então como é que a gente faz para a gente trabalhar essa ideia? Se alguém chegar para mim, para você, e fazer a seguinte pergunta de forma bem rápida, Ei, como é que tu me prova que a divindade de Jesus não foi inventada por Constantino após a conversão de Roma ao cristianismo? A gente pode usar algumas argumentações bem básicas, mas muito legal. A primeira qual é? A gente pode fazer uso de fontes extrabíblicas, fontes que não estão presentes na Bíblia, fontes históricas da igreja, como por exemplo a história de um homem chamado Policarpo. Policarpo foi um dos pastores, um dos discípulos do evangelista João, que escreveu o evangelho do qual a gente acabou de ler. Conta-se que entre o ano de 112 e 118, ele escreveu uma carta para a igreja, anos 111 por ali, 112 e 118, ele escreveu uma carta para a igreja, exaltando a fidelidade dos cristãos, que tinham coragem de defender a fé em Jesus Cristo, até a morte. Ele escreveu essa carta, onde ele exaltava essa qualidade dos cristãos, daquele momento da história, que tinham coragem de realmente dar as suas vidas pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Policarpo, ele foi martirizado no ano 160, depois de Cristo, dando testemunho da sua fé na presença de seus executores. Outro também foi Justino Mártir, que nasceu na Palestina. Conta-se que logo no início ele ficou impressionado com a capacidade que alguns cristãos tinham de morrer pela sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele foi martirizado no ano de 165 depois de Cristo. Aí você pode dizer, não, aí a gente também poderia falar a respeito de Irineu, que se tornou bispo de Leão em 177, e passou grande parte da sua vida combatendo a chamada heresia gnóstica. Aí você vai pegando todos esses chamados primeiros pensadores da igreja, os primeiros teólogos, que vieram logo após os apóstolos, e você vai ver que nos seus escritos, ali antes do ano 325, antes da universalização do cristianismo, por Constantino. Aí você vai ver que existem fontes extrabíblicas que mostram que realmente a igreja haviam pensadores, haviam teólogos, haviam mestres que realmente eram crentes da divindade de Jesus Cristo. Que antes mesmo da chegada de Constantino, de sua conversão, da universalização do cristianismo em Roma, você já podia fazer um exame da história da igreja e ver que a convicção, a fé de que Jesus era realmente o Filho de Deus, era Deus, a divindade dele, não foi uma coisa inventada por Constantino, não. Já era uma coisa que já estava presente antes do ano 325. Aí você diz assim, não, mas aí você está usando fontes de pensadores cristãos. Usa aí uma outra fonte, você está puxando sardinha, para o lado do cristianismo.
Aí o que é que acontece? Não sei se você já assistiu, você com certeza já assistiu, quase todo mundo já assistiu aquele filme, um filme aí, O Gladiador. Acho que ele foi produzido no ano 2000, né? Estrelado por aquele ator americano, o Russell Crowe, né? Aí é legal que quando você vê aquele filme, que fala a respeito das batalhas dos gladiadores ali no Coliseu Romano, às vezes a gente acha que o Coliseu era um local que era destinado somente para a batalha dos gladiadores. Aí quando tu para fazer uma análise da história, tu vai descobrir uma coisa muito interessante, qual é? É que aquele Coliseu Romano ele não era destinado somente para a batalha de gladiadores, não. Ele é destinado também para outras coisas. Conta-se que naqueles primeiros anos, no século II, por ali, né, nos primeiros séculos, antes do ano 325, com a universalização do cristianismo, né, os imperadores romanos, né, um dos imperadores chamado Augusto estabeleceu ali uma norma. Qual era? Olha, é o seguinte, a partir de hoje, o imperador romano ele tem que ser visto como um tipo de divindade de Deus. E tem uma coisa, vocês podem até adorar outras divindades, mas contanto que vocês prestem um culto ao imperador romano. Aí depois que vocês prestarem um culto ao imperador romano, aí vocês têm toda a liberdade para adorar o Deus que vocês quiserem. Aí diz aí, quem foi a galera aí que não quis aceitar aquilo ali, que não quis baixar a cabeça e adorar ao imperador? Quem foi? Os primeiros cristãos. Mas tu sabe por que isso acontecia? Ali por meados do século I, século II, sabe por quê? Porque a convicção no coração dos primeiros cristãos de que Jesus era Deus era tão grande que eles diziam assim, não, nós não podemos adorar outro Deus. Nós só adoramos a um Deus que é a pessoa de Jesus Cristo. Aí o que é que acontecia? Eles eram lançados para virar comida de leão. Tem até um hino aí, que foi regravado pela banda Gerg, né, que diz assim, sempre vou lembrar da coragem de Paulo. Aí começa a falar, é muito legal esse hino, né, que fala a respeito, fé e devoção dos primeiros cristãos que tinham uma fé tão fincada na ideia de que Jesus era Cristo, que eles tinham coragem de dar a sua vida por essa ideia, né? Aí você pegando essas fontes extra-bíblicas, essas fontes da história da igreja, nós podemos chegar aqui à conclusão de que a fé, a ideia de que Jesus era Deus, não foi uma coisa inventada por Constantino, não. Já era uma coisa que estava presente no coração dos primeiros cristãos da igreja primitiva, né? E que Deus em Cristo, ele continue abençoando o nosso final de semana, né? Que a nossa oração essa tarde possa ser essa, Senhor, que aquela mesma convicção que estava presente ali na igreja primitiva, né, que tinha coragem de dar a sua vida por Jesus Cristo, ela também possa estar na nossa, né? Porque hoje a gente não está passando por um combate, tipo assim, no que é concernente à área física. Nós estamos vivendo em um país, existem sim países onde a igreja é perseguida e as pessoas lá têm que dar a sua vida, né? País onde o evangelho não tem vez. Mas aqui em nosso país a gente tem uma liberdade, né? Mas mesmo assim, a dificuldade que a gente sofre já é mais no campo intelectual, né? Essas ideias que vêm por aí querendo dizendo que Jesus ele não é Deus, que a Bíblia não é confiável, né? Então é muito interessante, mais do que nunca, a gente buscar conhecimento, leitura bíblica, meditar nas escrituras, buscar conhecimento para quê? Para que nós possamos estar com a nossa mente afiada na hora de defender a nossa fé e a nossa crença. E que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas. Amém.